Bom, boa tarde, aqui está de tarde. É muito bom estar aqui podendo contar um pouco da minha história para vocês. Muito obrigado pela paciência. Hoje eu vim aqui para conversar um pouco sobre o design, né? Essa palavra que não tem tradução, e os limites, né, que eu conheci, né, do design, e todos os meus esforços para ultrapassar esses limites, né, até aqui. Então, eu preparei umas cartelas e vamos lá. Então, vou puxar aqui a primeira coisa, que é uma imagem de contexto, basicamente. Vou tentar contar aqui em um slide a história, um pouco da minha trajetória até o dia que os meus pais me deixaram sair de casa. Então, eu tive aí uma família de uma mãe e 4 pais, sendo 3 de verdade, um mais só afetivo, assim. Chamo de verdade porque eles passaram 20, 30 anos comigo cada um, então não dá para dizer que não seja. Então, o Loio, que é o primeiro aqui na esquerda, ele é um pintor que foi embora quando eu tinha 3 anos e a gente se viu muito pouco na vida, então ele está aqui meio desaparecido. A única coisa que a gente tinha em comum era um amigo que era esse Michel Arnaud, que era dono de uma fábrica de móveis, e o filho dele, Rodrigo, que é meu irmão. Eu sou Magalhães também. Aí minha mãe, que basicamente era uma escritora e dona de galeria, então me introduziu a esse monte de artistas e pessoas incríveis, tanto da arte, quanto da propaganda, quanto das editoras. Era um pouco o mundo dela. Aí o Enes foi com que ela se casou em segundo lugar, era arquiteto que trabalhou com essa gente toda aqui, com a Lina Bardo, com o Sérgio Bernardes, com o Guedes, com o Eduardo. Eu cresci aqui visitando esse escritório aqui quase todo dia. E aí, quando estava chegando no fim da adolescência, minha mãe casou com o Sábato Magaldi, que era um super crítico de teatro e advogado, procurador de justiça, imagina. Então, ele trouxe para dentro da minha caixa aqui todo esse monte de gente de teatro, de jornal, os atores, os outros críticos, enfim. E, por último, o Felicioli, que foi um sujeito que eu fui, quando eu fiz 18 anos, fui viajar para a Europa, fazer minha primeira viagem sozinho, caí na mão desse sujeito fantástico, que me introduziu basicamente às delícias e os prazeres da vida. Então, começou pela culinária, esse Gaultier Marquez é um super chefe. Gianni Agnelli era o pai, falta um L aqui, era o patrão dele, o dono da Fiat. O Guido Crepax, que fazia história em quadrinho. Franco Maria Ricci era um super editor de luxo lá na Itália na época. O Pininfarina. O Chesterton era um escritório de design gráfico que basicamente me botou na roda. E aí fui conhecer Da Vinci, Palladio com ele, Michelangelo, enfim, né, os gênios lá da região onde ele morava. E essas pessoas, de uma certa maneira, me trouxeram essas palavras-chave aqui, né? Cada uma de um jeito, né? Minha mãe queria que eu praticasse, que eu desenhasse, pintasse, fizesse o tempo todo. Meu pai queria logística, pensar direito, estruturar o pensamento, tal. O sábado vivia dizendo, olha, ouça todas as partes e considere todos e tal, né? E o Felicioli aproveita, não faz nada que não te dê prazer. Então, eu acabei chegando à conclusão que ser criativo é você poder praticar essas 4 atividades em harmonia e sempre. Tá?
Aí as três primeiras palavras, então, que eu consigo isolar para mim como metas, né, de trabalho, quando eu estou entrando para a faculdade ou saindo da faculdade, são estratégia, polivalência e diversão. E a diversão na frente, com certeza. Aqui, como é muito difícil explicar a vida de uma pessoa que fez muita coisa, eu acabei fazendo aqui um design gráfico para me autoexplicar. Eu vou, com isso, acho que vocês vão entender rapidamente aqui essa trajetória do que é ser multiartista, vantagens, desvantagens, vamos lá. Nesse primeiro slide, vocês veem que eu saio da mão dos tutores, caio numa faculdade Mackenzie, e nessa hora eu queria fazer fotografia marrom, pintura verde ou vice-versa. Queria fazer arquitetura por causa do Enes e acabei caindo no design gráfico porque não entrei na FAO 3 anos seguidos, aí eu desisti, peguei um design gráfico no Mackenzie como prêmio de consolação. E isso praticamente que definiu a minha vida, né? Aí, feito esse processo aqui, eu acabei introduzido a esses 5 territórios aqui. O branding, via Filippioli na Itália, o marketing também via ele e os amigos publicitários dos meus pais, a moda, o editorial e a arquitetura. A moda é muito meu mesmo, não veio de ninguém. Nessa época, anos 80, eu acabei essa década aí, 80, 89, 70. Quando eu fiz 30 anos, portanto, aqui, eu já tinha exposto no MASP, já tinha exposto no MAN, já tinha exposto uma exposição patrocinada pela Fiorucci, fazia as coisas da Fiorucci, que era um misto de design com propaganda. E aí comecei a trabalhar com a Souza Cruz, com a parte institucional, justamente com esse lado mais do branding, de se defender contra a guerra antitabagista naquela época. Caí na mão da CIA e da Marisa, que aparece aqui em negrito, que acabaram dominando completamente aí a década, em termos de importância, de coisa, porque foi meu primeiro contato com um resultado mais explosivo das tuas ideias, assim, mais gigante mesmo, né? Aqui. Mas já estava ligado às marcas de moda mais legais da época, que eram fundamentalmente os jeans, né? Zoom, Pielo, Triton, Fórum. Com a Pirelli eu estava no branding também, fazendo já conteúdo customizado, apesar dessa expressão não existir, que era uma revista para borracheiros e donos. E já me meti aqui nas 3 primeiras revistas, a Z do Grupo Pascovitch, da Joyce, Especial também, e Vogue. Meu pai me abriu portas para fazer design para o pessoal do L'Atelier e da Formatex, que eram fabricantes de móveis e de papéis, né? E meu pai, arquiteto, abriu essa porta. Então, eu acabei essa década tendo passado pela agência DPZ, aberto meu primeiro estúdio, depois fui para um primeiro estúdio São Paulo, Equador. Aí, com essas pessoas foram atraídas pela Thompson e montamos uma segunda agência para a Thompson e estávamos atendendo tudo isso aqui nessa altura. Nos anos 90, a coisa evoluiu, né? A coisa
de começar a fazer publicidade e a falta de diretores que fizessem coisas que deixassem a gente satisfeito, acabou nos jogando eu e mais metade da minha equipe na direção dos comerciais. E isso foi uma loucura, porque começou aqui nesse finzinho dos anos 80. Você vai ver que esse laranja aqui dominou completamente os 90 e ainda vai entrar nos 2000. Foi realmente um sopro, né? Cada vez que eu boto um treco desse aqui, é um sopro que muda tudo, né? E aí, essa coisa da direção dos comerciais me levou para fazer essa parte mais de mídia para toda essa gente, Rede Globo, que eu acabei fazendo os online, on-air looks, essa coisa da identidade visual do canal, né? Fiz para a Globosat, para a NET, para o Sport TV, para o Multishow, acabei fazendo para a Rede TV também, mas nem pus aí porque é cafona hoje, né? Na época era legal. Souza Cruz se desenvolveu muito e eu acabei pegando a direção dos comerciais de várias marcas, Free, Hollywood, enfim. O Free realmente foi uma farra geral, porque foram muitos anos fazendo campanhas. Em seguida, deu para desenvolver um trabalho muito inovador, muito corajoso da parte de todos, do cliente, da agência, da gente, de todo mundo. Foi muito transgressor na época. Os comerciais de Free realmente marcaram aí uma geração. E aí, a arquitetura, então, invadiu esse lado da cenografia. Nessa época, a gente fazia 20 comerciais por mês. Então, tinham 10 cenários sendo construídos ao mesmo tempo em 10 pontos diferentes da cidade. Era uma coisa meio maluca, mas ainda dava, não tinha trânsito, né? E aí, enfim, essas foram as produtoras no Brasil que eu acabei ajudando a alimentar e que me alimentaram, né? A Best, a Moviarte e a Zoar. A CVS foi minha primeira agência, onde eu atendi essas grandes marcas aqui. Aí eu vou pedir desculpas, mas eu não vou entrar no quesito sócios aqui, porque é muita gente. Então, eu vou seguir com a minha trajetória, tá? Desculpa aí, amigos. E essa coisa da arquitetura, então, invadiu a cenografia, invadiu os clientes, acabamos fazendo loja, o próprio prédio da Formatex, que, né, arquitetura comercial, fomos para as casas dos clientes, a arquitetura começou a crescer bastante. O trabalho de arte lá em cima permaneceu, eu fui sendo adquirido por algumas coleções, acabei expondo numa galeria outra, passando para uma outra galeria muito bacana, muito importante, que era Milão. Enfim, lá foram os anos 90. Nos anos 2000, o sopro vermelho começou aqui, né? De novo, um outro sopro. Aqui temos esse primeiro enterro aqui, que foi a propaganda como um todo. Assim, quando chegou no final dos anos 90, eu entendi que, como marketing, homem de agência mesmo, eu não tinha sido feito para esse negócio. E aí veio o plano Collor e eu aproveitei para zerar total aqui e seguir com a direção dos comerciais e o que o mundo do cinema pudesse me trazer. E aconteceu justamente isso, quer dizer, nasceu o meu estúdio Tempo Design, já deixando completamente de atender tudo que era relativo à mídia e anúncio, isso e aquilo e tal. Eu passei a me dedicar essencialmente a conteúdos que não fossem vendáveis, né? Que não fosse para vender coisas. Então, primeira transição foram os institucionais dos clientes, quando eles não tinham que vender nada, tinham que devolver para o público um pouco do que eles recebiam. Então, na Natura, eu desenvolvi 10 tipos de formatos de linguagem para lidar com o lojista, com a consultora, com o comprador, com
com a comunidade, com a sociedade, enfim. Foi impressionante de bom e de forte, de um aprendizado incrível. Daí eu me lancei casei com a Paula, Paulo Zugaray, que era artista e jornalista, e a gente começou a fazer documentários sobre arte. Fizemos o Tinta Fresca e o Shoot Yourself. E eu entrei numa de fazer um longa-metragem de qualquer jeito, e essa coisa acabou virando o assunto da década. Me tomou 12 anos, ultrapassou as duas pontas aqui, e foi uma aventura alucinante, fantástica, assim, talvez principalmente em termos de estratégia, a maior empreitada que eu já consegui enfrentar. 12 anos de processo, com uma equipe com a ficha técnica no final de quase, sei lá, 500 pessoas. Foi realmente um absurdo. E aí, bom, as revistas seguiram, né? Lembrando aqui, nessa década nessa década dos 90 eu fiz Moda Brasil, Cláudia Moda foi a entrada na moda. Moda Brasil, Cláudia Moda, Status Plus, que era uma revista masculina de mais Vogue, assim, e a Criativa, que a gente ficou mais no mar. Aí, nos anos 2000, vieram a revista Wish Report, e eu acabei dando uma geral lá nos veículos da Editora 3, aquelas revistas mais semanais, né? Então, Dinheiro, Isto É, e eu fiz projetos, isso foi bem no início dos anos 2000, bem diferente do que a gente está vendo agora aí sendo publicado. Nesse meio tempo, a arte conseguiu seguir ali. Ganhei nova galeria, a Zíper, onde eu fiz uma primeira exposição que foi bem forte, por isso está em negrito aqui, uma exposição de aquarelas gigantes. Eu acho que isso aí ajudou a estabelecer um pouco o meu lugar no mundo das artes como alguém que, no mínimo, sabe pintar e tem algumas ideias contemporâneas e tal. Aí comecei a tentar desenvolver novos projetos de longa que não se realizaram, mas aconteceu esse muito legal, que foi a minha primeira série, que é uma série de documentários didáticos sobre direção de arte. Então, são 10 episódios sobre direção de arte nos mais diferentes contextos, né, esses que eu trabalho. Pintou Faces de Natura, que foi a primeira marca que eu participei do projeto de identidade visual dela como um todo, comunicação, frascos, loja, tudo, quer dizer, loja, propaganda. E aqui vamos para os anos 10. A produção diminuiu um pouco, né? A gente vê que ficou um pouco mais arejado o negócio. Então, aqui já estou virando 50, né? Eu vou estar virando 50 e acabar virando 60. E aqui ocorreu o segundo enterro aqui, que justamente são os comerciais. Ali eu resolvi que também, com mais um, vender ideias dos outros que também não podia mais acontecer, não apenas como agência, mas também não como diretor, nem como produtor, nada mais. Então, ali eu encerrei. E aí começou a vida da Select, que é essa revista de arte que existe até hoje, que é mais um bebê criação minha com a Paula, que nós vamos falar bastante dela, então não vou nem desenvolver muito, mas a gente vê aqui que foi o peixe da década que dominou e que ainda praticamente domina. Isso criou bastante envolvimento com a revista, e o trabalho de arte se desenvolveu na Zíper com uma série sobre o desaparecimento da água. Aí fiz uma exposição na Bahia, na Galeria Paulo Darzel, uma coletiva muito legal, também aqui sobre o meu arquivo Tupi.
peguei um longa-metragem para fazer como diretor de arte, não como diretor de um diretor americano, que me deixou morando 2 meses numa favela barra pesada do Rio de Janeiro. Foi simplesmente uma experiência inenarrável, transcendental, transformadora. Aí apresentamos, depois de apresentar muitos projetos na Ancine de documentários e longas, finalmente tivemos o Meta Real aprovado, que é uma nova série de 10 documentários sobre artistas contemporâneos, que está em pleno vigor. Na arquitetura, acabei tendo um flashback, me convidaram para fazer uma residência no Pacaembu, então eu acabei fazendo uma casa. Gastei vários anos numa atividade, como se chama, voluntária, na criação de um parque ecológico, que ainda está em curso, mas que ainda não teve muito sucesso. A Select desenvolveu aulas de cursos de arte, e assim passaram os anos 10. E agora estamos aqui nos anos 20, já fiz mais uma exposição de arte na Zipper, o Meta Real está com tudo, avançando. Nasceu aqui no finalzinho, né? Bem aqui, nasceu a Mobília Tempo, dos móveis, que agora está praticamente dominando tudo. Estou fazendo 2 livros, estou fazendo novas revistas para o Grupo Forbes e estou num projeto de arquitetura bárbaro, de sustentável, incrível, no litoral de São Paulo, que acaba de decolar. Então, essa, não sei quanto tempo demorou, mas foi a vida mais complicada, contada da forma mais rápida possível, imagino. Então, eu daqui já não vou nem dar chance de vocês respirarem, já vou direto. Aqui só para a gente ver, né, essa baguncinha. Então, teve o movimento amarelo do design gráfico, o movimento da direção do cinema, que começou com comerciais e cresceu e foi para o longa, e etc. E eu consegui manter, às vezes obstruído, não, a arquitetura e a arte correndo por fora sem ser totalmente prejudicado. Não vou dizer que não foi prejudicado, porque foi muito, mas deu para levar, vamos lá. Então, agora, cada década teve o seu peixão, e agora eu estou com esse peixe da Mobília Tempo acontecendo, e o Meta Real, que vão ficar para uma próxima conversa, porque eu vou agora falar primeiro das revistas, de uma maneira geral. Então, vamos aqui. Comecei ali na Vogue, já transgredindo, convencendo eles a mudar o logotipo, usar o logotipo da primeira edição da Vogue. Eles toparam, que era uma edição sobre, enfim, essa cultura dos anos 30, então tinha tudo a ver, que era o Jorginho Guinho. Aí, daí eu fui para o grupo da Joyce Pascovitch, que na época a revista era esse Gallery Around, que era uma revista de boate, que foi crescendo. Por acaso essa capa é do Guto, não é minha, mas o projeto gráfico é. Aí a Status, aqui a Xuxa tinha acabado de conhecer ficar namorada do Pelé, e ainda não tinha surgido as paquitas, nem a coisa da TV, né? Ela ainda era apenas uma vedete, né? Mas tinha essa diversão aqui, dessa bagunça pós-modernista que era típica daquele momento, né? A Via Tinturato tinha a revista da Pirelli tinha esse desafio de falar com borracheiros e com donos de carros, então era bastante delicado, complexo e interessante como um trabalho. Moda Brasil foi o nosso primeiro trabalho com moda e foi super também bombástico, porque naquela época as revistas tinham 50 páginas de anúncio
e a Moda Brasil, na terceira edição, estava com 400 páginas de anúncios. Vocês podem imaginar o que foi a repercussão. E ela se desdobrou em muitas outras revistas, enfim, foi um berço aí da moda, né? Aí comecei a fazer outras customizadas, né? Aqui uma revista para o meio educacional, a Jovem Onda Jovem. Caí lá na Editora 3, revendo os projetos da Isto É e da Dinheiro, e essa aqui de esportes, que era muito boa. Seguiram as customizadas, isso é lá para o Paulo Lima, da Trip, uma revista feita para Coelho da Fonseca. Essa aqui também era uma revista customizada para uma marca de moda, que se desdobrou nessa, porque durou bem umas 2 décadas também. Até que apareceu a Select, que daí acabou me dominando, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o case da Select, porque ele é muito especial no sentido do quanto o público interfere e pode e consegue interferir, né? Então, a Select, quando eu bolei com a Paula, era uma revista para ser inclusiva, era uma revista para trazer as pessoas que não entendiam nada de arte, tentar aproximar elas um pouco do mundo da arte. Então, ela vinha acompanhada de vários outros temas que conversavam com ela. Então, a arquitetura, o design, a moda, a música. A gente tentou lançar uma revista que tivesse todos esses temas, mas com um foco maior no olhar artístico, né? E aí ela saiu inicialmente bem transgressora, digamos, para a época, assim, as páginas lidas ao contrário, que é engraçado comparar a Barbie com uma mulher de verdade lá do Rio de Janeiro, que tinha se rebocado inteira e tal, era super divertido. Então era a arte no corpo. Aqui tentando um pouco misturar o trabalho do cara com a página, tentando romper essa fronteira entre o trabalho do artista e o meu, né? Aqui tentando virar sem a parte principal das imagens, né? Que era um livro sobre direitos autorais perdidos. Opa! Você vê que o tema da primeira edição já foi o fim do virtual, imagina, em 2010 a gente já estava lá decretando que já era. Mas a ideia aqui era mostrar que virtual e real já tinham fundido completamente, né? Aí tinha umas coisas ligadas ao design de uma forma bem didática, então eu fiz uma coluna, eu assinei uma coluna um tempão, Tribos do Design. Cada vez eu associava os designers a formas puras, né? Então, aqui só quadrados, aqui só bolas, e ia mostrando os paralelos entre os vários designers. Aí teve essa sessão incrível que chamava Curto-Circuito, que era realmente um território para eu fazer minhas experiências de design mais arrojadas. E, basicamente, eu segui essa coisa de ter só essas 2 cores, e cada edição, como a revista era temática, a imagem se adaptava ao assunto, né? Então, não vou nem ficar muito explicando. Tinha a moda, né, que a gente podia se dar ao luxo de mostrar o que nenhuma revista de moda mostrava, porque não era muito a ideia ficar vendendo roupa para ninguém, era só conceito. Então, deu umas matérias super bonitas e transgressoras. Eu tive chance aí enfim, de experimentar esses cruzamentos de linguagem entre o técnico, o luxo, o artístico, a moda, e tentava botar o surf com a arte na mesma página. Era realmente estava tentando aí, cavocando para achar coisas, né?
E também tive chance, por exemplo, de fazer matérias eu mesmo, como o repórter, como foi essa aqui, interessante, sobre os homens seta de São Paulo. Se não ficar só na direção de arte, né? Virar o contador da história, às vezes, foi muito legal. Seguia com essa coisa de cada edição temática, pegar a cara do assunto. Então, por exemplo, uma edição sobre sensacionalismo, filme catástrofe, essas coisas, ganhou esse look totalmente típico desse tipo de linguagem, né? Eu seguia variando loucamente de edição para edição. E com o tempo, porque no mundo das revistas demora muito para você colher um resultado, digamos, um abrangente de opiniões, etc. E começaram a chegar muitos comentários elogiosos e bastante críticas também. Pouco a pouco aqui eu vou explicando elas. Aqui tem essa coluna genial que a gente fez com o Guto Lacasa e com o Fernandinho Lazo, chamava Design Canalha, que são todos esses produtos que nos traem no dia a dia, né? O leite que não vai no copo, a vassoura que sai do cabo, enfim, né? Os cabos que nunca a gente consegue arrumar, enfim, tudo, né? O copinho que derrete com o café, o ketchup que vaza. Era realmente uma. O Guto fazia uns testes de distância, então esse negócio aqui de que hoje em dia está botando álcool gel, né? Essa droga dessa válvula que manda aqui, manda ali, manda ali, manda 1 metro de distância, cada um manda de um jeito, você nunca sabe a potência que virá. Então, era divertido porque a gente conseguia falar um pouco mal de certos anunciantes com um pouco de classe e humor, obviamente, né? Aqui uma matéria super legal em que eu pude usar um projeto meu de arquitetura utópico, eu consegui construir essa casa na árvore para os meus filhos num sítio, só feita de triângulos. Ficou super linda e ela não tinha aplicação para absolutamente nada, então eu consegui pelo menos que ela virasse fundo para esse editorial de imóveis e foi um registro muito legal, ficou muito bacana e as pessoas conheceram esse lado da minha casa na árvore. Mas aí, junto com as críticas, começaram a chegar, quer dizer, com os elogios, chegaram essas críticas no sentido de, primeiro, que o pessoal estava mais interessado no que a gente tinha para falar de arte do que de todos esses outros temas. E que o design da revista estava disputando com os temas a prioridade da atenção. E que isso era complicado nesse mundo da arte, e como muitas pessoas estavam mais interessadas em arte, tinha que mexer. Então, a uma certa altura, a gente deu uma virada e deu uma guinada, tanto editorial quanto gráfica, né? Então, do ponto de vista editorial, ela ficou estritamente ligada à arte, então continuou sendo temática, mas só temas da arte contemporânea, e se politizou completamente, assumiu uma postura ideológica totalmente agressiva. Abandonamos a banca no sentido, porque a banca morreu, então todas aquelas preocupações que tinha, que a capa tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, acabou tudo, então não tinha nem texto mais, nem chamadas mais na capa, porque não precisa. Enfim, e a revista se transformou completamente. Eu aproveitei apenas uma das fontes que a gente tinha desenvolvido ao longo dos primeiros anos e assumi ela, passou a ser tudo. A letra diminuiu, sei lá, um décimo do tamanho que ela tinha antes, né? Os títulos, tudo. O diálogo com o fundo acabou ficando muito mais delicado, mais sutil.
as colunas foram caindo, foram virando só uma coluna, porque o público foi ficando cada vez mais sério, inteligente, preparado, então não tinha que ficar usando expedientes do tipo coluna fina para ajudar a leitura, que eram coisas do tempo do jornalismo pop, né? Então aqui muda completamente. Você vê que a conversa virou tal ponto de se a gente conseguir chegar numa página que não tem nem ilustração, nem olho, nem nada, né? Chegou na essência mesmo e funcionou super bem. Aqui, né? Você vê que ela, claro que eu fiz uma seleção que junte as páginas legal, mas mudou completamente a postura da direção de arte dela. Nós estamos a serviço do conteúdo e não mais disputando a criatividade com os nossos entrevistados, né? Então, acho que isso foi um aprendizado muito legal. Aqui a gente encerra o capítulo Select. Aí vamos falar um pouco de marcas. Eu fiz também uma bela batelada de marcas que vocês devam conhecer, mas eu resolvi mostrar poucas. Então, lá no começo, eu fiz dos anos 70 aos anos 2000, eu devo ter feito as marcas de todas as boates, nightclubs, e desdobramentos, after hours, isso. Praticamente todos os donos tinham um verdadeiro fetiche de me chamar porque os negócios davam certo. Então, eu devo ter feito umas 20 marcas de noite. A última foi o Hub do Ângelo Leuzzi, ali na 9 de julho, há uns anos atrás. A Triton foi a primeira marca de moda que eu fiz lá nos anos 70, que quando o Tufi resolveu vender, ele me pediu para redesenhar, e eu e o Cássio Leitão demos essa cara para ela. E, bom, os discos, que eu não falei muito até aqui, eu fiz também uma batelada de capa de disco. O que eu mais gosto foi essa marca para o Otto, para o Condom Black, que eu acho tudo a ver com ele, com o disco. De todas as marcas de TV, que não foram poucas também, a única que está aí firme e forte é o Sport TV, que é super bacana, né? Apesar de a minha linguagem toda de Honerlook já ter se desintegrado, a marca sobrevive. Aí essas quatro são as mais recentes aí que estão ainda reverberando de alguma forma, né? Bom, Riachuelo foi um absurdo, né? Porque o papel deles era se sofisticar e o salto foi tão grande que a concorrência praticamente se perdeu. No caso de Natura, foi muito interessante. Nós vamos falar bastante, mas conseguir botar no mercado um produto sem 70% dos gastos que existiam até então com embalagem, né? A Premium, essa água, eu achei super bacana porque ela precisava rapidamente conquistar um lugar de tradicional, apesar da história dela não ser exatamente essa, e tal e quale, sem muito, ela hoje está aí com uma das 3, 4 mais importantes do cenário das águas, né? Então vamos falar de Natura Soul, que eu vou falar dois cases. Num deles eu vou mostrar a nossa estratégia, que é o da Natura Soul, e no caso da Riachuelo é um pouco diferente, mas vamos um pouco. Então aqui, nessa época eu estava fazendo tudo em pé, desculpem, vai ficar pequenininho na tela, que eu não vou ter como ampliar. A Natura chegou para mim com essas duas, com essas três coisas. Um novo universo de consumo consciente nascendo mundo afora.
que eles já tinham detectado e já estavam claramente tornando ele um processo, uma leitura científica de todas essas aparições espontâneas de linguagem, né? Aí eles convidaram um escritório para desenvolver, que não somos nós, essas embalagens que dispensam o vidro e a caixa, né? Apenas o refil e a tampa. E eles já tinham essa ideia, já tinham observado essa ideia do Moreno Veloso de que o soul éramos nós, né? Sou nós. Então, sou somos nós, tem tudo a ver com essa linguagem, e essa embalagem já traz uma resposta direta para essa ideia de que o nós é mais importante do que o sou, né? Então, com isso, eles me contrataram para vestir essa embalagem aqui. Para isso, eles trouxeram informações através de uma pesquisa que a gente fez com eles, que no próximo caso, como eu estava falando, vai ser mais esmiuçado. Aqui eu botei só a cartela da coisa resolvida. Então, a gente chegou, como eles tinham duas fragrâncias em andamento, em pesquisa, e não sabiam qual das duas seria vencedora, pediram que a gente desenvolvesse caminhos visuais para ambas. Então, isolamos aqui meia dúzia de temas fundamentais para que essas embalagens reverberassem, seja com esses aromas, com esse aroma ou com o outro. Então, ela é uma marca inteligente, é uma marca que fala com muita gente, ela é uma marca provocativa, ela é uma marca instigante, ela é uma marca muito emocional e inovadora. O Herbal Milk. O outro tinha, trocava apenas o muito emocional por didática e o inovadora por mínima. Então, uma era enxutinha, a outra era arriscada, digamos assim. Aí lá fomos nós, né, para investigar. Basicamente, ó, saímos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8 linhas. Vou dar um zoom aqui que não vai me dar direito de mexer, acho que não, nem aceito. Não tem como amplificar, mas enfim. Você vê que os caminhos não eram tão parecidos. Você precisa apertar o olho aí um pouquinho, você vai ver que eles iam em várias direções. E foi quando eles foram, todos esses caminhos foram submetidos a eles. Ó, fazer aqui, não dá muito para ver, mas pelo menos a gente percebe a polivalência dos caminhos, né? Você vê que aqui não, já está aqui o, digamos, o DNA do final apareceu aqui, né? E aí, opa, que bom, ó, agora acabei de descobrir que tem isso, ó. Tá, aqui eu posso ampliar. Nós chegamos a esses finalistas, que não era ainda também, nenhum deles era o aprovado. Você vê que coisa interessante, né? Cada um tratava essa coisa de mais ou menos conceito, e mais ou menos delicadeza, e mais ou menos leitura, e mais ou menos, né? E a gente acabou chegando. Então, aqui, ó, quando chegou nessas, ó, os comentários do cliente. Facilitar a leitura do nome da marca, ajustar o acento, muito destaque, não precisava desse destaque branco, inverter a ordem da palavra sou nós, acho que botar para cima, e tomar mais cuidado com essa coisa da extremidade, porque no processo industrial não era garantido. Aí embaixo, facilitar a leitura do nome, nessa aqui, que
estava indo muito bem, mas só a leitura era talvez um pouco complicada, tanto o Soul quanto nós, ajustar melhor o S para ver se ele lá, quem sabe mais alinhado com o O. Aí o cliente dando pitaco, né? Facilitar a leitura, nesse caso aqui, do nome, mas eles já estavam gostando bastante disso aqui, melhorar o estilo do S e tal, cortar menos, incômodo com a linguinha interna. Aqui não, definitivamente não sentiram. Aí chegamos, aqui estamos aqui, então cada palpite que eles deram foi sendo trabalhado linha a linha, né? Essa aqui, fomos ajustando o S e tal. Essa aqui, ó, pimba, apareceu. A hora que pintou esse aqui, meu amigo, já era. O conceito estava super legal para eles, o tamanho. Eles nunca tinham feito um nome tão grande assim de produto nas embalagens, foi super bacana. E aí a gente donou um pouco aí umas key images para passar essa ideia, né? Isso aqui não é imagem produzida por nós, é imagem de referência. Então, aqui com essa encerramos o case Natura Soul. Um trabalho desses demorou um ano, tá? Só para. Vamos falar agora de Riachuelo. Riachuelo foi super interessante, porque ninguém fazia a menor ideia que ia dar onde deu, basicamente. Se na Natura teve toda a ciência do mundo, e eles traziam 90% do teor científico, na Riachuelo a ciência era zero, era pura emoção, moda e acabou, não tinha mais nada, não tem ciência nenhuma, né, em princípio. Então, o trabalho tinha que criar uma ciência para que todo mundo visse resultado mensurável, né? Então, o caminho foi uma criação coletiva, porque eu achei que chegar numa nova marca para Riachuelo com uma letra nova e ter que explicar por quê aquela letra era melhor, ia ser caminho muito difícil. Então, acabei achando melhor fazer tudo junto. Então, partimos para uma pesquisa juntos. Elegemos 10 pessoas dentro da Riachuelo nas áreas financeira, marketing, produto, presidência, arquitetura, acho que foram esses, nessas áreas. E tinha lá 2 representantes de cada área votando, dando palpite numa mesa de reunião gigantesca. E aí a gente resolveu começar por um quiz. Então, nessa época, a Riachuelo tinha saído desta marca pavorosa para esta marca pavorosa. E o que aconteceu? Quando elas foram ser instaladas nas fachadas das lojas, não tinha jeito de ficar bom, porque era muito comprido, tinha perna para fora, não tinha. Quando você botava dentro de um quadrado, ficava tudo minúsculo. E enquanto isso, a C&A, com aquele gigante daquele negócio, deixava eles loucos, né? Então, como fazer? Então, é uma mudança de marca que parte de uma necessidade de fachada, fundamentalmente, porque fachada em loja de varejo é tudo. Então não dá para você achar que vai ficar com uma marca que tem menos força que a do seu concorrente e vai se dar bem. Não é o caso, eles, graças a Deus, sabiam que isso tinha que mudar. Então, premissa inicial, a marca atual composta do símbolo com a letra R maiúscula e sua perna alongada,
tem se mostrado ineficiente em uma série de aplicações, principalmente fachadas de lojas. A gente, então, vamos ter que definir novos atributos e vamos atrás de uma marca nova. Né? Para aprender mais sobre a marca, as virtudes, pontos fracos, a gente pede uma série de reuniões com representantes para que juntos, de maneira harmônica, possa formatar o nosso briefing. Né? Então, vem esse quiz. Nas telas a seguir, você será apresentado a 7 perguntas. Cada uma delas tem 6 alternativas de resposta. Você deve escolher as 2 que, na sua opinião, mais definem a Riachuelo. Não tem certo e errado. Praticamente tudo que a gente vai botar na tela é certo. O que a gente está buscando é entender como cada um de vocês enxerga as qualidades que têm que ser mais priorizadas. As 2 que são as qualidades. Né? Então, vamos lá para as perguntas. Quais posturas fazem da Riachuelo uma marca contemporânea? É porque ela é moderna, porque ela é simpática, porque ela é acessível, porque ela é comprometida, porque ela é brasileira ou porque ela é transgressora? Vocês têm 30 segundos para responder. Para exprimir sua vocação para a moda, a Riachuelo deve parecer criteriosa, deve parecer provocativa, deve parecer desejável, poderosa, antenada ou super especialista, assim, especializada, sabe de tudo. Para o público da Riachuelo, a marca é inclusiva ou é exclusiva? Porque em moda quase tudo é exclusivo, né? A ideia da moda é uma certa exclusividade. Então, se falar em moda inclusiva, um pouco estranho. Então, vamos tentar descobrir um outro caminho. Ela é democrática? Ela é sustentável? Ela é única? Ela é jovem? Ela é célebre? Quando eu falo aqui politeísta, foi ruim essa palavra aqui, mas é que aceita todos os ideais, que aceita todas as diferenças, ou seja, tentando achar uma outra palavra para o inclusivo aqui que não funcionou. Qual é o estilo da Riachuelo? É um estilo inspirador, é um estilo básico, é um estilo neutro, é revolucionário, é sofisticado ou é internacional? Quase todas, quase sempre se encaixam. Né? Como que a Riachuelo se comunica? Até uma linguagem... Desculpa. Então, aqui. Como a Riachuelo se comunica? Ela tem uma linguagem única, assim, estável, para todo mundo entender. Ela é super, assim, berra aos 4 ventos, ou ela tem uma linguagem mais harmônica, suave. Ela é estéril, ela abre frentes, possibilidades de leitura. Ela é acústica no sentido humano, né? Ou ela é mais para o lado dissonante, eletrônica? A comunicação da Riachuelo, o que ela deve mostrar? Quem compra, deve mostrar a marca, deve mostrar o produto, deve mostrar a companhia, deve mostrar a sociedade como um todo, ou deve mostrar o conceito da campanha? Difícil essa, né? Quase tudo tem que entrar, sempre. A marca da Riachuelo deve ser usada com respeito, com flexibilidade, com destaque, com ousadia. Aqui, de novo, se adaptar a todos os gostos, ou deve se misturar com os assuntos, né, na simbiose. Vamos aos resultados. Então, de tudo aquilo lá saíram que eles queriam apostar no look internacional, que se comprovou, né, com todas essas campanhas Lagerfeld, isso, aquilo, dando um reforço para essa ideia, que ela é cada vez mais democrática, também acho que
graças a Deus, que ela é totalmente antenada, portanto, não vamos sair do... Vamos dar um jeito de não ficar tão básicos, vamos ficar muito, tão desejáveis quanto possíveis e sempre jovens, né? Não vamos querer pegar todos os públicos. E vamos tentar ser inspirador para o nosso consumidor, principalmente na ideia de meios de usar as roupas, né? Assim, estilo, né? Então, com base nessas 7 palavras, a gente estava pronto, então, para sair, escolher uma letra. Basicamente é isso, né? Que vai ter que traduzir todas essas ideias. A questão é que, pelo amor de Deus, vai ser subjetivo assim lá na China, né? Não tem como você conseguir pegar um cara da área de finanças, um cara da área de produto, um cara da área de arquitetura, um cara da presidência, e todo mundo concordar que uma letra helvética é uma letra arquitetônica. Não tem como, né? São valores muito abstratos. Então, o que eu resolvi fazer? Vamos aprender com as 100 marcas que a gente mais gosta. Soltei a lista, mandei, todo mundo me manda as 100 marcas que mais gosta. E compilamos a lista, chegamos a esses nomes que vocês vão ver agora aqui. E qual foi a surpresa? Praticamente as 100 marcas de moda mais amadas do planeta no varejo, especificamente, são divididas em 4, 5, 6, 6 famílias de letras e só. Todo mundo segue as mesmas ideias. Então, vamos lá ver como. É normal que as marcas evoluam, né? Então, você vê que na vertical aqui, cada uma delas, com o tempo, foi desenvolvendo variantes, porque chega uma hora que você tem que ser mais esportivo, chega uma hora que você tem que ser mais luxuoso, tem uma hora que você tem que ser casa, uma hora que você tem... Então, não tem jeito, eles tiveram que evoluir ou se desdobrar, né? Então, estamos vendo aqui essas variantes. Então, só existe letra manuscrita, minúscula e maiúscula. Então, já comecei a dividir por aí. O que deu naquelas 100 marcas? 16% eram manuscritas, 23% eram minúsculas, 61% eram maiúsculas. Oba! Já tem uma maioria que eu não vou precisar da opinião de ninguém nessa mesa de reunião para concordar comigo, né? Para poder escolher com serenidade a nova representação, é bom a gente conhecer melhor essas marcas, que os produtos e atitude nos comovem, né? Então, a grosso modo, repetindo aqui, então vamos ver as marcas que estão aí batalhando ainda, brigando, que são manuscritas, né? Você vê que Galerie Lafayette, Lord & Taylor, tá na cara que a Lord & Taylor parecia ter sido feita na Galerie Lafayette, mas essa é de 1895 e essa é de 26. Loucura, né? E essa é muito mais famosa. H&M, Neiman Marcus, olha, Max, Agnes B. Olha aqui como se aproxima. Olha Paul Smith, Oscar de la Renta, Pepe Jeans. Olha, é porque são assinaturas, claro, mas são muito próximas. Por isso que eles ficam se imitando. Um traz credibilidade para o outro. Olha aqui, que loucura como esses caras se apoiaram, né? Agora vamos ver um pouco as minúsculas. Olha também como são turmas, né? Aqui é a turma da Helvética. Ó.
a turma da Futura, né? E da Avantgarde. Aqui é a Futura. A turma da Futura. Aí vamos ver as maiúsculas, que são a maioria. Então, com serifa, né? Olha como são idênticas, né? Quer dizer, muito perto mesmo. Aqui, olha, Burberry e Zara. Uma é top luxo, a outra é top pop. E as duas são idênticas. É isso que funciona na moda. E que é muito difícil para quem não é da moda entender essa coisa. Você vê, o Ralph Lauren veio 20 anos antes do Armani. Já o Burberry veio no meio do século XVIII. Você vê que loucura. Então, Saint Laurent, eu achava que Bergdorf Goodman e Saint Laurent eram filho um do outro. Eu acho que ainda são, né? Assim como aqui também. Aqui é a turma do sofisticado, do super chique, todos eles vão para essa turma aqui, que é um pouco trade gothic, um pouco mais inglesa, é o talonário de nota da Revolução Industrial. Essa turma aqui, né? E aí aqui os futuras retrô, os futuras puros. Você vê aqui, olha, olha como são idênticas essas marcas. Eu nunca tinha me dado conta. Olha, é todo mundo em cima da mesma. Não quer nem saber. A mãe de todas, Chanel, claro. Marca mais chique do mundo. Você vê, John John é pop. Lacoste é pop. Tom Ford é chique. Topman é pop. Michael Kors, pop. Atlas chique. Chanel chique. Pulver super chique. Incrível, né? Todo ali, mesma coisa. Estamos juntos. Aí a turma dos blocões, né? Dos mais pesadões. E a turma desses que ficam. Não botei a leves aqui, mas. Porque essas são marcas mais próximas da gente, né? Olha os Helvética aqui de novo, só que tudo alto agora. Pronto. Aí, bom, visto tudo isso, todo mundo ficou chocado, que, nossa, como é tudo parecido, não sei o que. Eu falei, bom, nós não vamos sair fora disso aqui de jeito nenhum, né? Então, a primeira coisa que nós já percebemos é que é todo mundo preto e branco, adeus cores, né? Nada de cor nunca mais, porque botou cor fica velho no dia seguinte. E vamos ver destas 6 famílias de tipo, vamos aplicar todas elas na nossa marca e vamos ver com qual que a mesa inteira se emociona, basicamente, né? Aqui tem uma fala aqui, peraí. Aqui tem uma fala importante. Os primeiros estudos tipográficos trouxeram a percepção que, na maioria dos casos, a necessidade de implantação da marca em fachadas continuava problemática, devido ao grande número de caracteres, 9, na palavra Riachuelo, principalmente quando comparado aos concorrentes, Zara, C&A, Renner, H&M, a desvantagem é flagrante. Foi nesse momento que surgiu a observação de que, desde a proliferação das mídias digitais, os jovens hábitos por uma comunicação mais rápida passaram a omitir alguns caracteres nas palavras de suas mensagens, certos de que a compreensão ainda assim era possível.
A constatação desse novo fenômeno inspirou uma pesquisa de opções de redução de letras na palavra Riachuelo que não a descaracterizasse. E lá chegamos nós. Aí a gente bolou esse personagem, né, para usar mais em etiquetas e coisas. A gente criou essa relação entre as duas para sempre que precisasse relembrar que essas palavras querem, essas letras juntas querem dizer Riachuelo. Então tem essa forma convencional. E aí partimos já para as aplicações, né? E é isso. Bom, eu queria mais uma vez agradecer vocês aqui pela paciência de ouvir um blá 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 desse tamanho. Espero que tenha sido de alguma utilidade. Queria muito agradecer o Alan Sherman pela iniciativa e pelo convite e essa equipe dele tão acolhedora que está me deixando tão tranquilo. Muito obrigado a todos. Aquele abraço.